Boa noite, irmãos. É com muito prazer que estou participando hoje do nosso PGM, a convite da nossa irmã Nalva. Vou estar falando um pouquinho sobre a disciplina da adoração. A gente vai dividir esse estudo em 2 etapas, porque achamos que ele é bem extenso e tem coisas maravilhosas para a gente estar relembrando, para estar aprendendo e colocando em prática. Esse estudo está baseado no livro Celebração da Disciplina, o Caminho do Crescimento Espiritual, escrito por Richard Foster. Disciplina da adoração. Abra sua Bíblia em Salmos 95, versículos 6 e 7 e Salmos 96, versículo 9. Em tempos práticos, o que você entende por adoração? Salmo 95, 6 e 7 diz assim: Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. 96, 9 diz o seguinte: Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dele todos os habitantes da terra. Você concorda que adoramos a Deus pelo que Ele é, pelo seu caráter? Observe que quando nós olhamos para o Salmo 96, ele aponta diretamente para a santidade de Deus. Adore o Senhor no esplendor da sua santidade. Enquanto o 95, ele já fala sobre a criação de Deus, aponta para o poder de Deus, o poder e a manifestação dele, da glória dele. Pode relacionar aqui com 1 Crônicas 29, versículo 20, que diz: Então Davi disse a toda a assembleia: Louvem o Senhor, o seu Deus. E todos eles louvaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, inclinando-se e prostrando-se diante do Senhor e diante do rei. Como era a adoração no Antigo Testamento? Era uma adoração limitada ao templo, ao culto, envolvia sacrifício. Abra sua Bíblia em João 4, uma passagem muito conhecida. João 4, de 19 ao 24. Jesus conversa com uma samaritana e diz assim: Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Versículo 20. A que tipo de adoração a mulher se referia? Ela se referia à adoração do Antigo Testamento. Culto. Observe que ela aponta locais, monte. Ele aponta locais, monte. Nossa atitude às vezes também é esta. A gente se limita ao culto de domingo, ao templo. No versículo 21, nossa adoração não está limitada no templo, no culto. Não está. Podemos e devemos adorar a Deus em qualquer lugar, em qualquer momento, especialmente na nossa particularidade. No final do versículo 23 e 24, ali a gente vê a definição do que realmente é adorar em espírito e em verdade. Em espírito não é mais sacrifício de animais, como era no Antigo Testamento, limitado ao local, ao momento. E em verdade, a atitude do coração, a motivação que sobrepõe a atitude extrema e a forma. Qual tem sido a nossa adoração? Estamos limitados ao lugar, ao momento, ao tempo? Que tipo de adoração Deus abomina? Deus abomina a adoração que é dirigida a qualquer coisa, objeto, pessoa, que não seja o próprio Deus. Os textos sugeridos falam de imagens de bezerro, de ouro e de serpente, de bronze. Abra sua Bíblia em Salmos 106. Salmos 106, 19 a 20.
diz assim, Salmos 106, 19 a 20. Em Horebe fizeram um bezerro, adoraram um ídolo de metal, trocaram a glória deles pela imagem de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera as coisas grandiosas no Egito. Trocaram a glória. Objetos criados por homens e que se tornaram objetos de adoração. Vemos isso também em Êxodo 24, Salmo 106, como lemos, Êxodo 32, 7 e 8, 2 Reis 18, 4. Você tem adorado a Deus na sua particularidade ou apenas no culto? Qual tem sido a nossa atitude de adoração? Tem sido em espírito, em verdade? Se formos pensar no momento que vivemos, irmãos, no momento de isolamento, de pandemia, onde ficamos vários meses, alguns meses, sem nos reunir no templo, e que se a gente fosse sobreviver só daquela adoração ali, estávamos mortos espiritualmente. Deus quer muito mais do que uma adoração no local feito por mãos de homens. Deus quer que a nossa adoração seja no particular, na nossa particularidade, no nosso quarto, na nossa casa, na nossa sala, na nossa cozinha, que a gente mantenha um relacionamento com Ele. E se a gente fosse olhar para esse momento em que a igreja do Senhor não pôde mais se reunir, estaríamos totalmente mortos se fôssemos depender dessa reunião para adorar a Deus. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A disciplina da adoração, William Temple, ele diz que adorar é avivar a consciência pela santidade de Deus, alimentar a mente com a verdade de Deus, purificar a imaginação pela beleza de Deus, abrir o coração ao amor de Deus e consagrar a vontade ao propósito de Deus. É lindo isso, mas é sério isso. É pensar em Deus 24 horas, é ter relacionamento, conversa com Ele 24 horas. Avivar a nossa consciência pela santidade de Deus. Alimentar a nossa mente com as verdades de Deus. Limpar a nossa imaginação pela beleza do nosso Deus. Abrir o nosso coração ao amor de Deus e consagrar a vontade, as nossas vontades, não ser mais as nossas vontades e colocar elas ao propósito de Deus. Adorar é experimentar a realidade, é tocar a vida. É conhecer, sentir, experimentar o Cristo ressurreto no meio da comunidade reunida. É irromper na Shekinah de Deus, que é a sua glória ou a radiância, habitando no meio do seu povo, denotando a presença imediata de Deus em oposição ao Deus abstrato ou distante. Ou melhor ainda, ser invadido por ela, estarmos cheios dessa presença. Penso bem à mente a canção Vaso de Alabastro. Ele precisa ser quebrado e derramado totalmente. Precisamos nos derramar diante dessa presença, para que assim possamos realmente adorar Ele em espírito e em verdade. Deus está ativamente buscando adoradores. Jesus declarou: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Lemos isso em João 4, 23. É Deus quem busca, é Deus quem atrai, é Deus quem persuade, é Deus quem nos convence. A adoração é resposta humana à iniciativa divina. No Gênesis, Deus andava no jardim à procura de Adão e Eva. Na crucificação, Jesus atraiu homens e mulheres para si mesmo. João 12, 32. A palavra de Deus está repleta, irmãos, de exemplo dos esforços de Deus para iniciar, restaurar e manter comunhão conosco. Deus é como o pai do pródigo. Lembra a história do filho pródigo? Que, vendo o filho ainda muito distante, correu para recebê-lo em sua casa. A adoração é nossa resposta às aberturas do amor do Pai. Sua realidade central encontra-se no Espírito em verdade. Ela sente-se dentro de nós somente quando o Espírito de Deus toca no nosso espírito humano. Só é adoração quando eu permito ser tocada pelo Espírito de Deus.
Podemos ter fórmulas e rituais, e elas não vão produzir uma adoração. Podemos usar todas as técnicas e métodos certos, podemos ter a melhor liturgia possível, mas não temos nem um pouquinho sequer adorado o Senhor, até que o Espírito dele toque o nosso espírito. As palavras do hino, liberta minha alma para que eu possa adorar-te, revela a base da adoração. Enquanto Deus não tocar e libertar nosso espírito, não podemos entrar neste domínio. Cantar, orar, louvar, tudo isso pode conduzir à adoração, mas a adoração é mais do que qualquer desses atos. É preciso que o nosso espírito seja inflamado, seja tocado pelo Espírito Santo de Deus. Como resultado, podemos ser indiferentes à questão de uma fórmula correta para a adoração. Precisamos permitir que Deus atue no nosso coração para adorá-lo. O segundo ponto desse estudo, ele fala sobre o objeto de nossa adoração. Adoração. Qual tem sido o objeto da nossa adoração? Jesus respondeu para sempre essa questão de a quem devemos adorar. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Mateus 4,10. O único Deus verdadeiro é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que Jesus Cristo revelou. Deus deixou claro sua repulsa à idolatria, colocando um mandamento incisivo no começo do Decálogo. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, versículo 3. A idolatria não consiste apenas em curvar-se perante objetos visíveis de adoração. Tozer diz que a essência da idolatria é dar acolhida a pensamentos indignos acerca de Deus. Pensar retamente acerca de Deus é no importante sentido de ter tudo certo. Pensar erradamente acerca de Deus é no importante sentido de ter tudo errado. Necessitamos desesperadamente de ver quem é Deus. Precisamos ler a respeito da sua autorrevelação. Precisamos ler a Bíblia, precisamos estudar sua palavra, meditar nela dia e noite. Precisamos meditar nos seus atributos, fixar na revelação da sua natureza em Jesus Cristo. Quando vemos o Senhor dos Exércitos alto e sublime, quando ponderamos sobre sua infinita sabedoria e conhecimento, quando nos maravilhamos diante da sua insondável misericórdia e amor, não podemos deixar de irromper em doxologia. Alegre, teus atributos confesso, glorioso, todos inumeráveis. Os atributos de Deus, a sua sabedoria, soberania, santidade, trindade, onisciência, infinitude, fidelidade, onipresença, onipotência. A gente não pode esquecer disso, desses atributos. A sua imutabilidade, Ele é Deus e sempre será Deus. Ele permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ver isso, reconhecer isso, ver que é o Senhor, quando vemos que é o nosso Deus, Ele nos conduz à confissão. Quando Isaías captou a visão da glória de Deus, clamou: ai de mim, estou perdido, e sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos, Isaías 6,5. A nossa pecaminosidade penetrante dos seres humanos evidencia quando contrastada com a radiante santidade de Deus. Precisamos ter a certeza do nosso objeto de adoração, que é o nosso Deus. Ao Senhor teu Deus adorarás, por tudo que Ele é. Entender sua graça é entender nossa culpa. Entender a sua graça é entender a nossa culpa. Adoramos o Senhor, não só por ser Ele quem Ele é, mas também pelo que Ele tem feito. Acima de tudo, o Deus da Bíblia é o Deus que age. O nosso Deus é o Deus que age. A sua bondade, fidelidade, justiça, misericórdia pode ser vista em seus tratos com a nossa vida, com a nossa história, com o nosso povo, com o povo dele. Suas ações graciosas, grandiosas, estão não apenas impressas na história antiga, mas estão gravadas em nossas histórias pessoais. Quantos de nós temos histórias com o Senhor? Conforme disse o apóstolo Paulo, a única resposta racional à adoração é Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Precisamos ser racionais na adoração. Precisamos saber quem é o objeto da nossa adoração. E só existe um. Não podemos abrir mão disso. Adorar somente ao Senhor, nosso Deus. Terceiro ponto, a prioridade da adoração. Se o Senhor há de ser Senhor da nossa vida, a adoração
deve ter prioridade na nossa vida. O primeiro mandamento de Jesus é: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Marcos 12:30. A prioridade divina é, em primeiro lugar, adoração, em segundo lugar, serviço. Nossa vida deve ser pontilhada de louvor, ações de graça e adoração. O serviço flui da adoração. Quando trabalhamos para Deus, na casa de Deus, automaticamente é porque o adoramos de uma forma tão tremenda que queremos trabalhar para esse Deus. O serviço como substituto da adoração é idolatria. Ah, que perigo nas nossas vidas. A atividade pode tornar-se a inimiga da adoração. Lembro-me que quando caí na igreja, na escada, e a primeira coisa que veio na minha mente foi que naquela semana nós teríamos ensaios, foi que a gente ia para o presídio. Lembro que eu fiquei preocupada quem ia ficar no som, como é que ia ser ensaio, como é que ia ser isso. E aí o Senhor, Ele permite eu refletir nessa parada que Ele me freou para que eu pudesse estar adorando Ele melhor. Ah, André, você não estava adorando? Sim, eu estava adorando. O Senhor me mostrou que o serviço Ele podia ser substituído. Qualquer um podia fazer o que eu fazia, mas a minha adoração a Ele, somente eu poderia fazer. Somente eu poderia melhorar isso. E aí o Senhor me freia para que eu pudesse refletir nisso e pudesse buscá-lo da forma que eu não estava buscando mais. Deus declarou que a função primeira dos sacerdotes levíticos, para chegarem-se a Ele, para o servirem, Deus declarou que a função primeira dos sacerdotes levíticos era chegarem-se a Ele, para o servirem. Ezequiel 44:15. Para os sacerdotes do Antigo Testamento, servir a Deus devia proceder a qualquer outro trabalho. E isso não é menos verdadeiro quando se trata do sacerdócio universal do Novo Testamento. Uma grave tentação que todos nós enfrentamos é procurar responder a chamados de serviço sem servir ao próprio Senhor. Não adianta eu trabalhar, fazer e não estar adorando o nosso Deus. O nosso chamado não é mais importante do que a nossa vida com Deus, com o nosso relacionamento com Deus. Preparo para a adoração. Um aspecto surpreendente da adoração na Bíblia é que as pessoas se reuniam naquilo que só poderíamos chamar de santa expectação. Elas acreditavam que realmente ouviriam a qual Yahvé, a voz de Deus. Quando Moisés entrava no tabernáculo, sabia que estava entrando na presença de Deus. A mesma coisa era verdadeira em relação à igreja primitiva. Não lhes causava surpresa que o edifício em que se reuniam tremesse com o poder de Deus. Já havia acontecido antes, Atos 2 e 4:31. Quando alguns caíam mortos e outros eram ressuscitados dentre os mortos pela palavra do Senhor, as pessoas sabiam que Deus estava no meio delas. Atos 5, de 1 a 11, 9, 36 a 43, Atos 20, de 7 a 10. Quando os crentes primitivos se reuniam, estavam perfeitamente conscientes de que o véu se rasgara ao meio, e como Moisés e Arão estavam entrando no Santo dos Santos. Não havia necessidade de intermediários. Eles estavam entrando na tremenda, gloriosa, graciosa presença do Deus vivo. Reuniam-se com antegozo, sabendo que Cristo estava presente entre eles e os ensinaria e os tocaria com o seu poder vivo. Como cultivamos essa santa expectação? Ela começa em nós, quando entramos na Shekinah do coração. Embora vivendo as exigências do nosso tempo, e somos cheios de adoração interior, trabalhamos, brincamos, comemos e dormimos. Mas estamos ouvindo sempre o nosso Mestre. Lawson escreveu que não consigo imaginar como uma pessoa religiosa pode viver satisfeita sem a prática da presença de Deus. Irmãos, precisamos nos preparar para o culto em comunidade. Precisamos ter vida dentro da nossa casa. Precisamos nos relacionar com Deus. Precisamos ter intimidade com Ele. Precisamos viver a sua fidelidade. Precisamos lembrar quem é Deus na nossa vida. Precisamos cultivar isso dentro da nossa vida, nosso dia a dia com o Senhor. Quando 2 ou mais pessoas vêm ao culto público com uma expectação, essa atitude pode transformar a atmosfera do lugar. As pessoas entram oprimidas e distraídas, podem de imediato ser atraídas para um senso da presença silenciosa de Deus. Coração e mente são elevados. Precisamos nos preparar para adorar a Deus.
Precisamos, durante todos os dias da nossa vida, ler a sua palavra, meditar nela dia e noite. Precisamos ter conversação com Deus, precisamos dialogar com Ele, falar com Ele, deixar que Ele seja o Senhor da nossa vida, nos preparando assim para o grande dia de celebração juntos, adorarmos ao Senhor e pedir a Ele: Senhor, enche-me até transbordar. A nossa unidade, quando adoramos a Deus em espírito e em verdade, todos com um único pensamento, nessa adoração, nesse olhar, olhando para Jesus, focando em Jesus, nos preparando durante semanas e dias e horas, vamos entender como a canção diz, que a nossa unidade irá trazer a glória do Senhor. Que Deus possa nos abençoar e que possamos ter a consciência, que possamos organizar a nossa vida de adorador. O Senhor procura adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. Que possamos adorar o Senhor dessa forma, em espírito e em verdade, conhecendo as verdades de Deus, fazendo com que o Senhor nos encha, toque o nosso espírito e que a presença dele seja notada e que vidas venham ser transformadas através da nossa adoração. Que Deus possa nos abençoar. E no próximo estudo a gente vai estar terminando com o tópico dirigentes da adoração, avenidas da adoração e consequências da adoração. Pai, muito obrigado por esse momento, obrigado porque o Senhor é o nosso Deus e nos dá a oportunidade de aprender ainda mais da sua palavra, de como nós devemos adorar o Senhor. Abençoa o PGM da tua igreja, Senhor. Abençoa a cada vida, a cada família, Senhor, que possamos nos relacionar como família, que possamos ter relacionamento contigo, Deus, e que isso possa gerar serviço diante do Senhor, para honrar o Senhor, para glorificar o Senhor, para exaltar o teu santo nome. Cuida da PIB de Ponto Chique, Senhor. Cuida do momento em que temos atravessado. Continua nos protegendo. Obrigado porque o Senhor sempre age a nosso favor. Obrigado porque o Senhor sempre esteve e está conosco. Muito obrigado pela tua soberania e pelo teu amor. Muito obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém. Tenham todos um final de semana excelente na presença do nosso Deus. E que possamos nos preparar para a adoração pública. Quarta-feira, domingo de manhã e a partir do mês de setembro, domingo à noite. Que esse tempo em casa seja um tempo de preparação para que a nossa vida espiritual seja viva, seja um culto racional diante do nosso Deus. Que Deus nos abençoe e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.